podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Está começando mais um Estados Desunidos do Brasil, o podcast que tenta sempre tratar de forma engraçada e debochada a política nacional e internacional. E que tenta colocar ordem no caos, que é o Brasil, com Z. Que já deu zebra. E o caos é com KKK. Porque nossas piadas são sempre nesse nível de piadoca de merda. É mesmo, é? Estados Desunidos do Brasil, o podcast que promete até o futuro, e nem o seu político de estimação. Cara, popcorn. Ao processo, hein, porra? Isso aí é fake news. Vamos, Betinho, vou procurando. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre. Melhor vagabundo, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai queijar não. Ô, lerê, ô, lará, pega no ganzê, pega no ganzê. Comeu merda, Dudu? Carnaval já acabou. Chega dessa porra. Agora começou o Gadaval. Acadêmicos de Niterói homenageou o Lula, zoou a boiada conservadora hipócrita e foi rebaixada. Agora o gado tá mugindo alto por causa da derrota da Neoescola, que ninguém sabe ao certo como e por que surgiu. Surgiu do Neida mesmo, né? Mas incomodou um monte de gente. Até a Plim Plim boicotou o desfile da agremiação. Ao ponto do niteróico, xertésimo, babilônico Milton Cunha precisar fazer a análise da escola nas suas próprias redes, porque ele não podia falar sobre isso na transmissão da Globolista, tá ok? Essa jornada da Acadêmicos de Niterói sobre o menino Luiz Inácio, ela começa com um país assombrado. Mas, Milton, Dudu, qual o problema de uma escola de samba homenagear o Lula? Existem enredos proibidos pelo regulamento? Até onde eu saiba, não. Mas aí é que tá o problema. Um ano eleitoral, me vi uma escola de samba que surge, como você disse, do Neida, e me homenageia o presidente, que é certamente candidato à reeleição. Eu vou explicar essa porra melhor durante o episódio. Solta a vinheta, Core! Nosso mago, esotérico, carnavalesco! Acadêmicos do Berrante Unido. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral. Essa fala aí da Carmen Lúcia foi por causa das investidas judiciais da oposição por conta da tal homenagem. Pois é, né? Já teve pedido de impeachment, já teve pedido para impedir o desfile, pedido de ineligibilidade do Lula. Mas, Dudu, isso é normal. Tem pilhas e mais pilhas de tentativas de impedimento do presidente no judiciário e também no Congresso Nacional. Sempre vai ter. Até golpe, os caras já tentaram. Pois é, my friend. Mas se você acha que o problema é esse... Errou! A grande cagada tá no pós, no que aconteceu depois do desfile. Vamos ao que diz a Wikipedia sobre a agremiação que homenageou o presidente. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, ou simplesmente Acadêmicos de Niterói, é uma escola de samba brasileira da cidade de Niterói, que participa dos desfiles do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Registrada em 2018, a escola ocupa desde 2023 a vaga anteriormente pertencente a Acadêmicos do Sossego, que transferiu a nova agremiação niteroiense. O CNPJ da Acadêmicos de Niterói foi aberto oficialmente em 2018, tendo identificação distinta da Acadêmicos do Sossego. No dia 7 de setembro de 2022, foi anunciado que a Sossego cedeu os direitos de desfile para Acadêmicos de Niterói, passando a estrear no Carnaval Carioca na Série Ouro, a segunda divisão do Rio de Janeiro. Já a Sossego retornou ao desfile local de Niterói.
É isso. Historicamente, a Liesa não tem tolerância alguma com agremiações que surgem assim do nada. Caem aí de paraquedas no desfile do grupo especial. Mesmo aquelas com uma história robusta, mas que por algum motivo obscuro subiram no ano anterior e brotaram na elite sem grande mérito. Eles metem mesmo chicote. Então, ainda que a escola da Shopee tivesse feito um desfile perfeito, estava na cara que ia ser rebaixada. E claro, aconteceram muitas coisas antes do carnaval. Tentativas da própria liga e de outros atores, digamos assim, de dissuadir a diretoria da escola a mudar o tema do enredo. Mas eles seguiram os conselhos de Dona Lindu e teimaram, desfilaram mesmo. E para quem é canhoto igual a gente, foi muito bom ver aquela evolução, principalmente na zoação contra o Seu Jair! e o gado bozoloide. Sim, foi ótimo ver aquilo, mas o efeito posterior não podia ser pior. Dudu, de fato foi complicado. E eles foram na jugular do conservadorismo. Aí é que tá. Esse é um dos problemas. Eles foram na jugular dos que se autoproclamam conservadores, mas não seguem nada daquilo que professam, os hipócritas do caralho. Mas o tiro atingiu as pessoas que, de fato, são mais conservadoras nas pautas de costumes e conceitos de família. Isso é um perigo do ponto de vista eleitoral, Beck. De fato, meu caro. Uma pesquisa da IPEC de 2025 mostra que quase metade da população brasileira aí, olha, fica de olho, se considera conservadora em alto grau. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Daí você pega esse quantitativo e imagina, será que todos eles são necessariamente bolsonaristas? Claro que não. Eu não estou falando sobre ser ou não ser de direita. Eu estou falando sobre conservadorismo nos costumes, no âmbito familiar e religioso. Essa pauta, que não era para estar vinculada à política, mas foi sequestrada pela direita e pela extrema-direita, sabe por quê? Que a esquerda não raramente a ignora, abandona. Daí, considerando o nível intelectual da maioria dessa maioria, em quem que vocês acham que eles acreditam mais? Tá complicado, hein, bicho? Complicado mesmo, Dudu. No desfile, teve aquela ala da família da conserva, né? Pois é, pô, fechou. Aquilo bateu duro no alvo errado. Começaram a repetir e espalhar nas redes o que o gado bozoloide hipócrita habitual compartilha, que foi ilícito eleitoral, com dinheiro público e blá 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 e etc. Vamos então falar do dinheiro público. As escolas do Grupo Especial recebem aproximadamente 78 milhões de reais, juntando as subvenções municipal, estadual e federal. Esse ano, o governo estadual do governador Cláudio Castro liberou 40 milhões de reais para as escolas. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por sua vez, através da Rio Tour, soltou 25,8 milhões de reais. E a menor, repito, a menor verba veio do governo federal, através do Ministério da Cultura e da Embratur. Foram 12 milhões de reais. Ou seja, mais ou menos 1 milhão de reais para cada uma das 12 agremiações que desfilam na elite do carnaval carioca. E aí cada escola pega a sua parte desse montante e se, por exemplo, a Mangueira quiser homenagear a Andressa Urach ou a Tuiuti quiser falar sobre a vida e obra da Valesca Popozuda, vá lá! Foda-se! Manda brasa! Ou seja, não teve nenhuma farra com dinheiro público ou coisa parecida. Mas diante da suposta ofensa, a narrativa falaciosa do gabinete do ódio ganha corpo. No momento onde era para que eles fossem silenciados. Verdade. E o gado aproveita para dizer que o Bolsonaro nunca foi homenageado. Mas não é bem assim, né, Dudu? Opa, ele foi bem lembrado do próprio desfile, Ele e o vampirão do Temer foram muito bem caracterizados pela escola. Quem não viu o Bozo lá atrás da jaula? Mas, Dudu, falando sério, a gente não ouve ninguém reclamando por aí que as igrejas, especialmente as neopentecostais, que são beneficiadas com renúncia fiscal e emendas destinadas aos parlamentares da bancada da Bíblia, são há anos, praticamente, comitês eleitorais do Bolsonaro, né? Programa com informação, aqui tem informação! Pois é, cara. Puro sectarismo político e religioso. Fora os artistas sertanejos que se beneficiam o tempo todo com leis de incentivo cultural. Inclusive, o Bolsonaro, lá em 2022, não foi chamado lá pra falar em Barretos 3 meses antes das eleições? Aí ninguém falou porra nenhuma, né? Entendeu? E esses sertanejos aí são multiplicadores dos conceitos dessa mixórdia bovina.
merda, hein, Dudu? Agora, o gado tá lá infestando as redes sociais com mensagens de que o próximo rebaixado vai ser o Lula, colocando imagens da Janja, insinuando que ela seja um galináceo. Enfim, virou carnaval na zona. Sim, dá pra reverter esse efeito? Claro que dá. A eleição é em outubro e o povo já vai estar pensando no próximo carnaval. Mas pra que deixar chegar nesse ponto, cara? Olha, a grande prova de que esse tema com o enredo da escola foi um cagalhão é que o próprio homenageado não desfilou e ainda vetou a participação de outros membros do atual governo, principalmente os ministros. Ou seja, fizeram a análise e viram que ia dar merda. Mas aí, amigo, já era tarde. A escola, nesse ponto, já estava com o desfile pronto. Agora ele dá com o repuxo dessa avaliação tardia. Puxa, puxa, puxa o cordão, da jipe vai na frente, atrás vai salamão, puxa, puxa. Então, resumindo, Dudu, a gente sabe que o Lula é uma figura, no mínimo, homenageável. Mas num momento político em que tudo é muito incerto, a esquerda puxar mais essa briga para si é arriscado demais. Além de tudo, levanta também aquele discurso dos ditos moderados ou isentões de que o carnaval não poderia servir de palanque eleitoral. Mas, por outro lado, foi bom ver a excremento-direita sendo zoada ao extremo, ao infinito. Pena que isso só fez sentido para dentro da bolha e ainda ofendeu pessoas erradas, além dos riscos jurídicos e judiciais que a gente vai poder entender melhor a repercussão disso tudo no decorrer dos próximos meses. Lembrando que um dos pedidos para tornar o coiso inelegível foi ele ter feito as festividades da independência do Brasil em 2022, o bicentenário da independência do Brasil, com berrante para incitar golpismo. Agora, a direita está usando mais ou menos os mesmos argumentos. Hipocrisia é pouco, né, Dudu? Pois é, depois desse resumo babilônico, cleopátrico, bafônico, o professor Beck, sem olvidar do quadro catucado, o terror dos imbecis, que tá voltando em breve, repaginado, hein? Bora aliviar essa sensação de quaresma ressaqueada com as dicas culturais? Boa, Dudu! E agora, dicas culturais. Bom, gente, esse carnaval teve diversas homenagens, então a minha dica é que vocês procurem no seu streaming de vídeos favorito o compacto ou a reprise completa dos melhores desfiles das escolas. Na série Ouro, a Unidos de Bangu mandou muito bem ao contar a história da Alessi Brandão. Império Serrano falou da incrível Conceição Evaristo, com um samba enredo riquíssimo, citando trechos das suas publicações e dos seus livros mais famosos. No grupo especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe quem? Rita Lee. E a Unidos da Tijuca levou para a avenida ninguém menos que Carolina de Jesus. A campeã Viradouro emocionou com um tributo em vida ao grande mestre Cissa, que participou do desfile como homenageado e também na sua função habitual de mestre de bateria. E pra gente que gosta, a Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula e desaplaudiu o Bozo e a caterva toda. Alô, Estação Segunda das Barracas, a hora é essa! Dudu, a minha dica cultural é um clássico pós-carnaval que talvez você e ninguém mais associe imediatamente à épica maratona de blocos e enredos. Tô falando aqui do samba enredo do King Size do Rio de Janeiro, lá de 2011. Essa pérola, essa maravilha internetilesca que, sem querer querendo, virou um meme eterno nas rodas de WhatsApp e Twitter. Imagina o seguinte, Dudu, enquanto as grandes escolas de samba criam seus samba enredos cheios de história, narrativa e referências culturais profundas, aquela alma que embala o carnaval do sambódromo e que une letra, melodia e enredo num só grito de povo, existe um canto paralelo, um samba enredo meio pirata, meio outrage, caótico, que declara: eu sou o King Size do Rio de Janeiro, com direito a histórias de conquistador universal e lutas contra máfias chinesas invisíveis. Ou seja, é um samba enredo que não conta a história do Brasil, mas sim conta a história de alguém que acredita ter sido coroado rei do planeta inteiro. E que essa condição está sendo injustamente barrada
pelos transportes das barcas do Rio de Janeiro. É como aquele tio do churrasco que insiste em contar a mesma piada, mas com a certeza e menos lógica a cada repetição. O refrão, se é que podemos chamar assim, gruda na cabeça exatamente porque não se espera que essa ode improvável ao próprio rei interiorano do Rio algum dia fosse tão sincera ou tão internet. E, assim, enquanto as enredos oficiais falam de heróis históricos e tradições ancestrais, o King Size canta seu próprio reinado, com a mesma convicção de quem diz que não deixe esse samba morrer. Justamente porque ninguém mais sabe se ele nasceu primeiro ou se o meme já era eterno na galeria dos sambas enredo involuntariamente hilários. Então, Dudu, segue o recado. Assim como a bateria que ecoa pela Sapucaí, alguns sambas de internet simplesmente se recusam a morrer. Não porque são clássicos da cultura nacional, mas porque conseguiram algo mais raro ainda: transformar uma certeza pessoal numa obra de arte carnavalesca indelevelmente estranha e deliciosamente inesquecível. Não deixa esse samba morrer, especialmente se você quiser o carnaval continue sendo, além de tudo, absurda poesia popular para um caralho. Bom, galera, e já sabe, né? Se o samba morrer, tem o tio Beck aqui pra exumar. Pô, é dica novinha, hein? Todo ano a mesma coisa. Puta que me... Fazer o quê? Bora então pro final, ainda no ritmo da folia. Sem esquecer de dar 5 estrelas no Spotify e seguir a Backroom Studios no seu agregador favorito. É só um clique, não custa nada, nem dói, caralho. Ui! Uai, se vocês estão ouvindo barulho de fundo aqui na nossa gravação de hoje, é porque o puxadinho da Backroom tá crescendo. O Beck aproveitou o carnaval, os patronos das escolas ganhou no bicho e agora mandou fazer um novo compartimento aqui, praticamente uma senzala pra eu morar. Partiu, fui! Um beijo grego do Milton Cunha! Acabou! Acabou! Acabou, porra! Neste episódio tivemos áudios, memes, inserções de Igor Guimarães, Alegria, Homer Simpson, é mesmo, é? Isso aí é fictícios. Bateria de escola de samba contagiante. Hermes e Renato, Unidos do Caralho 4. Netflix Logo Sound. Faustão, errou. Risada Fundo Chaves. Drauzio Varela, é verdade. Rede Globo, Vinheta Plim Plim. Milton Cunha analisa enredo de escola de Niterói. Som de Berrante, Royal Ranch. CNN, Carmen Lúcia afirma que carnaval não pode ser festa para ilícitos. Instrumental samba, batucada completa. Pateta, grito, Jair Bolsonaro, popcorn. Choque de cultura, aqui tem informação. Trilha Globo Rural, WhatsApp Sound. Sérgio Turcão e Gica Tomé, Buja o Cordão. Estação Segunda das Barcas, King Size do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, acabou porra. Galvão Bueno, acabou.